São consideradas plantas medicinais aquelas que têm princípios ativos com alguma finalidade terapêutica. O estado do Paraná é um dos principais produtores de plantas medicinais do país. Possui uma área plantada de 6.000 hectares em mais de 150 municípios, de onde saem 2.800 toneladas por ano. A maior parte da produção vem da agricultura familiar. O estado do Paraná ele é o estado com maior tradição no cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares do Brasil. Nós temos aí algumas décadas de produção de plantas medicinais e isso se deve principalmente pelas nossas condições climáticas. Nós temos o paralelo 25 cortando o nosso estado, o que delimita a nossa área de produção tanto com um clima quente quanto um clima mais frio, temperado, que permite uma diversidade de solos, e de clima que é favorável para mais de cerca de 80 espécies no estado do Paraná. A camomila é a cultura com maior área plantada no Paraná, 2.150 hectares em 14 municípios. Boa parte da produção sai de propriedades em Mandirituba e São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e é destinada à indústria de chás. Todas essas plantas têm que ser cultivadas em cultivo orgânico, tem que ter o foco tecnológico para a produção do princípio ativo nessa planta. Então tem todos os detalhes, a tecnificação que o produtor vai ter que se submeter para produzir esse tipo de erva. Em Campo Largo fica a propriedade do agricultor Stefano Dranca. A produção é bem diversificada. Aqui ocorre desde o desenvolvimento de mudas de mais de 30 espécies de plantas medicinais até o cultivo das lavouras e o processamento na indústria de chás, encapsulados e óleos essenciais. Seu Stefano, que era da agricultura familiar e trabalhava com apicultura, começou a se dedicar às plantas medicinais há quase 40 anos. Eu gostei sempre de desafios, fazer coisas diferentes. Porque meus pais cultivavam aquelas culturas tradicionais, batata, feijão, milho, criação de porco, de galinha caipira. E eu gostava de coisas diferentes sempre. Daí já comecei, do início comecei com apicultura e já lendo, vendo, optei partir para o lado de plantas medicinais. O produtor foi pioneiro na produção de plantas medicinais para comercialização no Paraná, numa época em que não existiam muitos estudos técnicos sobre o cultivo. Tem algumas plantas que são de certa tradição dos poloneses que trouxeram da Europa, arruda, losna, alecrim, capim-limão, e plantas que tinham uma demanda bacana e era só extrativismo. Daí eu fiz o trabalho de domesticação praticamente, tirar do mato e plantar no campo, Esse foi o desafio. Tive muitas dificuldades. Primeiras mudas que consegui foi arrancada com a pá no meio do mato, trazido para o limpo. Daí ela florescia, eu não sabia, florescia, dava semente. Fiz o trabalho de semeadura, não tive sucesso, aí fiquei pensando, como é que o passarinho planta e dá certo? Eu não consigo. Mas foi com o tempo que descobri os macetes, coisas simples, E plantei no campo. Hoje, por exemplo, uma espinheira santa, que você pensava que dava só na área coberta, no meio dos matos, se eu fosse, depois de 20 anos de cultivo, se eu fosse para dar uma nota da espinheira santa hoje, da produção, no mato e no campo, no mato daria uns 3 e no campo 10. Então, tão diferenciado e a produção teve sucesso. Acompanhamos a colheita da palma rosa. Essa planta, que lembra o capim-limão, também é usada para extração de óleo. O cheiro de rosas que ela exala se espalha pelo campo. Para produzir 1 litro de óleo essencial, são necessários 700 quilos da planta. Hoje, a propriedade do seu Stefano Dranca é uma das maiores produtoras de plantas medicinais no Paraná e da agricultura familiar saem diversos produtos. Dentro da nossa linha, nós temos aproximadamente 300 itens, Sendo na parte de chás, as plantas medicinais, cápsulas na linha de suplemento alimentar, óleos essenciais, sachês e a linha apícola, mel, própolis, própolis líquido, própolis em cápsula. O mercado para as plantas medicinais está em crescimento. Muitos agricultores familiares estão investindo nessas culturas que podem ser até 10 vezes mais lucrativas que os grãos.
Outro fator que está animando os produtores é que durante a pandemia a procura aumentou bastante. Nessa indústria, as vendas cresceram 50%. O pessoal está consumindo mais os produtos naturais, estão conhecendo mais, buscando mais como uma alternativa e vendo que é uma coisa que dá resultado, né? Uma produção boa, legal, produtos novos no mercado e está sendo bem reconhecido, cada vez está aumentando mais o consumo dessa linha de produtos. Hoje, produtores paranaenses que pensam em investir no setor já contam com uma rede de apoio, encabeçada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Nosso principal papel hoje no estado, além de orientar tecnicamente o produtor em que genética usar para plantar esse material e a orientação técnica, é também uma orientação para mercado. Então, nós somos procurados por diversas empresas do setor que necessitam dessa produção. Então, que o produtor possa ter um diagnóstico, né, de que empresas ele pode estar comercializando antes de fazer o plantio.